Fluminense. É isso, eu concordo. Grêmio. E o Flamengo? Alguém pode me dizer quem é que vai jogar? Especialmente do meio para frente. Alguém consegue me dizer assim, acertar uns 7, 8? É impossível, cara. Impossível. Ele vai ter que jogar com o Bruno Henrique como referência na frente, estou imaginando. Eu imagino que faça isso. Eu iria tranquilamente com o Bruno Henrique. Eu também. Acho que não tem outra saída. Senão é o Carlinhos. É porque conhece a Libertadores, conhece o campeonato, E aí, está emocionalmente preparado. Diante desses problemas, o Tite tem duas maneiras de montar o time. Uma é tentar, com aqueles que ele tem, reproduzir a ideia que a gente sabe que o Flamengo gosta de jogar. É tentar reproduzir aquele formato com os jogadores que restaram. A outra é olhar para a vantagem e criar um Flamengo diferente para jogar na altitude. Você acredita num Flamengo defensivo? Eu acredito. Eu acredito. Quinta-feira fala, gente, é o seguinte, do jeito que tá, vamos fechar a casinha. Por falta de opção. Exatamente, vamos fechar a casinha. Não dá para acabou. competir na altitude. E não tem ataque. Não tem é ataque. Não tem. Não é uma opção do treinador essa. É isso. Ou vou defensivo, ou eu vou atacar. Ele vai ser empurrado. O jogo então do ele terá que defender, porque ele vai ser empurrado. O jogo do Flamengo é um jogo de ter a bola para cadenciar o jogo e entender a hora que tem espaço para acionar, de preferência, o Bruno Henrique na força e na velocidade na frente. Torcer para ele chegar. É isso. E o número de jogadores que decidem as partidas no Flamengo e que vão estar fora é um número grande. Sim. Jogadores importantes. Jogadores titulares. Você pensa, inclusive, até o William, assim, eu estou sendo pressionado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a bola. A quantidade de jogadores quem faz esse trabalho normalmente? Quem faz esse trabalho ou não está bem ou está fora. Sim. Do jogador, ou o Gerson. Tirando isso, assim, esses caras precisam segurar a bola, precisam acalmar o adversário, precisam entender qual é a do jogo, do momento do jogo. Diminuir a velocidade do jogo. Exato, mas com quem eu vou contar? Eu não tenho um Pedro para segurar a bola lá na frente, eu não tenho uma escapatória de um Gabigol, eu não tenho uma velocidade com um Cebolinha. Você não sabe se tem o Luiz Araújo, não sei se vai ter. Não tem um Arrascaeta, que é um jogador que faz brilhantemente o trabalho de segurar a bola, até sofrer uma falta e nisso segura um tempo. Eu acho que o jogo se tornou pior, bem pior. E com um outro agravante. Se eu abrir falando aqui de confiança do Botafogo, talvez esse seja o maior momento de desconfiança do Flamengo. Do Flamengo. Porque quando o Flamengo dá essa cartada que mostra para o mercado, eu estou buscando um treinador de 2 Copas do Mundo, de uma comissão técnica internacional cobiçada por diversos times, eu estou buscando um cara que conhece Libertadores, é campeão mundial, inclusive. O Flamengo nunca pensou que 8 meses depois, 10 meses depois, ia tomar de 4-1 num clássico carioca. E o momento é um momento que gera essa desconfiança, porque esse treinador não toma de 4-1. A última vez que tomou... 2013. Exatamente. 11 anos. Então, agora é um momento de desconfiança mesmo, de, gente, o que a gente vai fazer? E ainda não tem jogador. Isso é que é uma coisa que é muito cruel para o Flamengo. O Tite, obviamente, é um técnico que gosta muito do jogo de controle, com e sem a bola. Principalmente com um time muito seguro. Você pergunta qual é a virtude principal dos grandes times do Tite? Estabilidade. Estabilidade. Como o Flamengo tem um elenco muito talentoso e com, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar o DNA de resolver o jogo individualmente, o Tite foi se adaptando e adaptando o elenco às características dele, Tite. Porém... Está sem esses caras agora. Está sem esses caras. E o time não é exatamente um time tradicional. Fora de campo, é enorme num jogo de altitude. A grande notícia para o Flamengo é que é o Bolívar adversário. Por mais que o Bolívar seja melhor que as versões antigas do Bolívar e tudo mais, ainda é um time tecnicamente muito inferior ao Flamengo. E que pode sentir o peso de um jogo contra o Flamengo. Que pode sentir o peso de um jogo contra o Flamengo. Mas também vai ver nesse jogo, com os desfalques do Flamengo, uma grande chance de mudar um pouco a sua história na Libertadores, de criar um capítulo que é 9 pontos enorme. Em casa. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palestino, ganhou do Milionário. Eu acho que o Jean quer falar. Não, só que acho que tem um ponto importante também, que a gente nunca sabe, nesses jogos, que jogador vai responder melhor ou pior do ponto de vista físico. Tudo bem, o Flamengo até tem a base, do que aconteceu com alguns jogadores no primeiro jogo. Como ele já jogou com o Bolívar lá, imagino que a experiência dessa partida contra o Bolívar lá vai ser utilizada também para definição eventualmente do time que vai entrar em campo, ou seja, os jogadores que teoricamente vão sentir menos a questão física.
Mas, assim, uma das grandes vantagens que o Flamengo tem e costuma ter em relação aos seus rivais é poder mudar na hora que precisa. E esse é o jogo que talvez você mais precise, em determinados momentos, fazer mudanças, pelas razões físicas que eu citei. Então, eu até acho, a gente está falando dos desfalques e tudo mais, mas se você considerar que o Luiz Araújo vai conseguir jogar, que o Bruno Henrique vai estar à disposição, eu acho que o 11 que vai entrar em campo, na hora que a gente for ver a listinha dos 11 escalados, a gente vai ver um time muito forte. Vai ver um time muito forte. Porque você tem Gerson, você tem De La Cruz, enfim, você tem os dois na frente, você tem um time de qualidade, os zagueiros estão à disposição. O problema é essa talvez, ausência de possibilidades que o Flamengo costuma ter e que não terá, porque aí não tem jeito, né? Quando você perde tantos jogadores de nível, essa possibilidade de mudança de acordo com o que está acontecendo fisicamente, ela vai ser muito menor. Então, talvez eu ache até que essas ausências todas, elas vão ser muito sentidas, sobretudo numa segunda parte de jogo, porque a gente sabe o quanto, né, muitas vezes as equipes que vão jogar nessa altitude, que não é uma altitude, né, 2.600, não é uma altitude que realmente pesa, a gente sabe quanto essas mudanças são importantes, e na hora que tiver que mudar, e certamente o Flamengo vai ter que mudar, você não vai ter a mesma qualidade no banco. Eu só queria colocar uma tela aqui, eu sei que o Calçade quer falar, todo mundo quer falar mais um pouco aqui, porque ontem o Tite mais uma vez ficou um pouco alterado na coletiva, ele tá sentindo o momento, claramente ele está sentindo o momento, está irritado. Desconfortável. E ontem ele e o filho dele, o Matheus, estavam falando numa comparação com o Botafogo, porque a gente mesmo aqui estava debatendo o quanto o Botafogo estava sobrando, o Flamengo não. E, peraí, eles estão nas mesmas competições. Mas o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. Mas o Botafogo ainda não teve essa semana livre da Copa do Brasil. Porque ele é eliminado da Copa do Brasil, mas já faz 2 meios de semana com Libertadores e tudo. E aí, o mesmo número de jogos. Mas o Botafogo poupou ali, mas o Flamengo lá. Então a gente vai fazer uma comparação, e teve até uma troca de declarações entre o Landim e o Textor, né, também, e a gente vai pegar um gancho aí nessa história para debater. Vamos lá. Bom, para fazer uma comparação dos elencos aí do Botafogo e do Flamengo, a gente não pegou todos aí, mas a gente elencou jogadores do Botafogo e do Flamengo com mais minutos jogados em 2024 e tiramos o estadual da conta, tá? Inclusive, em termos de estadual, Botafogo e Flamengo jogaram quase o mesmo número de partidas. O Botafogo foi até o final do torneio paralelo lá, né? Uhum. E o Flamengo foi o campeão carioca. Então, por exemplo, o John, 2.520 minutos. O Rossi tem a mesma minutagem. O Bastos, 2.468 minutos. O Pedro tem uma minutagem muito próxima. Marlon Freitas, 2.394 minutos. Fabrício Bruno, você vê, muito próximo, 2.385. Gerson, importante para o Flamengo, 2.375. O Júnior Santos, que está fora, 2.309. Esse cara é desfalque. Teria jogado mais. Lucas, veja só, ele já está fora há um tempo. Não, o Lucas Alto que hoje é reserva, né? Lucas Alto que hoje é reserva, 2.232. Tem mais até que o Ayrton Lucas, que tem 2.000 minutos. A gente pegou alguns jogadores, tá? Para fazer uma comparação e entender que tanto o Botafogo quanto o Flamengo, eles estão muito próximos aí em minutagem de jogadores e até em número de jogos no ano. Vem pra cá. Prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha, é um oferecimento. E aí nós tivemos essa declaração do Rodolfo Landim, porque foi uma mensagem enviada num grupo de WhatsApp, entre o pessoal lá do Flamengo, diretoria e tal, e vazou, né? Esses vazamentos de WhatsApp, vou te falar, viu? De eleição. Não. Olha só, acho que só nesse ano eles, no caso o Botafogo, já investiram 75 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões de reais no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. Em breve vamos ter que chegar a discutir algumas coisas que podem impactar ao Botafogo. Isso é uma mensagem do Landim num grupo de WhatsApp dele com os diretores. Obviamente, essa mensagem foi levada até o Textor, né? E aí, Textor, o Landim falou isso aí, e agora? Aí o Textor respondeu: posso confirmar que nossas receitas aumentaram de forma tão significativa que nossos níveis salariais atuais estão em apenas 45% das receitas. Isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo fair play financeiro. Portanto, está claro que essa versão do Botafogo ainda seria possível se as regras europeias fossem aplicadas no Brasil. Resposta do John Textor. Você deu uma risadinha aí, né, Birne? Eu dei porque, em primeiro lugar, quando
um investidor compra a SAF, faz uma SAF com o clube de futebol, ele coloca dinheiro para valorizar a marca, para valorizar o elenco, há um pra investimento conseguir aumentar inicial. receitas. E esse é o processo que o Botafogo está passando. Se essa SAF vai ser eficaz, a gente vai saber se ela vai ter sucesso em 3, 4, 5, 6 anos. Não é uma coisa que a gente sabe do ano para o outro, em 2 anos, 3 anos. E é óbvio que os resultados de campo estão valorizando o Botafogo. O Botafogo está sendo muito mais falado. Alguns jogadores do Botafogo, provavelmente com outros atletas, não conseguiriam o mesmo nível de rendimento, vão ser valorizados. A marca do Botafogo vai ficar mais valorizada. E o John Textor tem uma outra coisa, ele é dono de outros clubes. Ele pode muito bem ter um jogador que ele leva para o Botafogo com expectativa de entender o valor do jogador e depois negociar, como ele já fez, com outro clube dele. Claro. Né? Então, eu não vejo nada de errado no que o John Textor está fazendo. A SAF está sendo muito bem feita pelos resultados de campo e, pelo que parece, acreditando, obviamente, no Textor sobre o aumento de receitas e o impacto delas no clube, positiva nesse prazo. Do outro lado, o Flamengo é um clube que também investe muito em jogadores. A única coisa é que o Flamengo investe em jogadores com perfil diferente dos jogadores do Botafogo. O Botafogo traz jogadores geralmente fisicamente muito fortes, jogadores que ainda têm mercado na Europa ou que podem crescer na Europa. O Flamengo não tem trazido esses jogadores. O Flamengo pega jogadores, por exemplo, Pedro. Pedro foi uma excelente oportunidade que o Flamengo foi perspicaz ao contratar. Poderia ter continuado na Europa, mas em clubes que o Flamengo tinha condições de concorrer financeiramente. Convenceram o Pedro, o empresário Pedro veio e hoje é um dos principais jogadores da equipe. Everton Cebolinha, outro jogador, também não conseguiu se destacar lá. Faz muita diferença. De La Cruz eu não sei se tinha muito mercado na Europa. Muito não, mas acho que tinha. Algum mercado sim, algum mas mercado. eu não acho que conseguiria uma coisa muito melhor. Não sei se algum clube pagaria pelo De La Cruz. Mas o Gerson... Eu não sei se O Gerson, por exemplo, é outro exemplo de atleta. Então, nesse caso... Mas, Birner, são casos diferentes, né? O Botafogo e o Flamengo. Sim. Sim, o Botafogo precisa obter retorno. O Flamengo, teoricamente, é uma associação sem fins lucrativos e não precisa lucrar com o seu futebol. Agora, eu imagino que o Textor, exatamente por isso, e aí eu acredito muito na questão do profissional, tem escolhido um pouco melhor que o Flamengo como investir a sua fortuna. Não que o Flamengo invista mal, eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco do país, mas o perfil do elenco do Botafogo, ele é um pouco mais homogêneo do que o elenco do Flamengo, que é o elenco que visa muito os personagens. Né? O Flamengo é meio o início de Florentino Pérez, no Real Madrid, numa versão brasileira. Galáctica brasileira. Não é isso? Como é que é? Lalático. Então, mas Fala, Jean. Só uma coisinha. Porque assim, eu concordo com o Birner, mas essa é uma avaliação esportiva. Essa é uma avaliação que cada um faz o que bem entender. Claro. E estou plenamente de acordo com a Nem falei que tem avaliação que certo o ou Birner errado, acabou tá, de Jean? fazer. Só perfis diferentes. Não, eu sei. A única coisa que eu acho que, assim, quando o Landim fala sobre a questão da SAF gastar um dinheiro que o clube não teria ou não tem para investir e contratar os jogadores, ele está falando de um modelo que não é o modelo do Flamengo. O Flamengo gasta o dinheiro, e a gente pode avaliar, discutir se gasta bem ou mal, mas ele gasta o dinheiro que ele recebe, né? Quer dizer, que ele passou a receber o faturamento, é com o seu faturamento que o Flamengo trabalha. Então, assim, eu não estou entrando em ponto de vista de administração esportiva, porque eu tendo até a achar do Botafogo bem melhor do que o do Flamengo nesse aspecto. Mas, enquanto modelo, acho que as coisas precisam ser discutidas. Eu só lembro que, assim, há 2, 3 semanas o Textor estava discutindo e ele queria um fair play específico só relacionado aos salários, né? Quando ele falou do City, do Grupo City, na compra do Bahia, da SAF do Bahia e tudo mais. Então, assim, cada um olha para o seu umbigo. Exato. Então, quando o Landim fala que o Botafogo não poderia contratar tantos jogadores, porque, afinal de contas, o Botafogo não tem dinheiro para contratar tantos jogadores, o Landim está olhando para o umbigo dele, que é de um clube que tem condição de contratar quem ele quiser. Quando o Textor exige o limite de salário para o Bahia, para o Grupo City, é porque ele sabe que o Grupo City tem até mais poderio financeiro do que ele para isso. Então, cada um só olha para o seu umbigo. Ou seja, esse papo de fair play financeiro, que é um papo que precisa acontecer, é uma discussão que precisa acontecer, não pode partir dos clubes. Se for partir dos clubes, cada um só vai olhar para o seu e vai ficar que nem essas ligas que nunca chegam a nada. Então, a gente precisa de alguém que chegue de fora, que conheça esse sistema e que tenha como objetivo não proteger um time ou outro time, mas que tenha como objetivo tornar o Campeonato Brasileiro um dos maiores campeonatos do mundo
Porque esse cara, essa instituição, quem quer que a gente traga, se um dia trouxer, eles sim vão pensar no que é melhor para o futebol brasileiro. Porque, de resto, tá todo mundo pensando só no seu umbigo. Uma saída para o futebol brasileiro não passa agora, no momento, e a discussão não é uma saída para o futebol brasileiro. Mas a ideia propagada é, né, o fair play e tal. Antes de discutir fair play, era preciso ter sido discutido lucros e responsabilidades dos clubes. Porque alguns clubes estão realmente falidos. Contratam sem ter dinheiro. Exatamente. Então, assim, é uma situação... Existe uma situação anterior à situação do fair play. E não vai ter essa discussão. Isso que vai doer muito. Anterior, é uma tradição do futebol brasileiro. Uma coisa, assim, quando o Botafogo... Assim, ter um fair play financeiro é fundamental. Não sou totalmente favorável. Concordo. É que essa discussão que a gente está vendo, do Textor falando do Bahia, do Landim falando do Botafogo, ela é atrelada às circunstâncias. Aquilo que, neste momento, me prejudica e me apavora. Claro. Tá? Então, assim, quando o Flamengo... 4-1 no Clássico. Quando o Flamengo estava lá embaixo, uma dívida que era impossível pagar, alguém do Flamengo se apresentou para falar do fair play? Não. Quando o Flamengo começou a se reerguer, alguém se apresentou para falar do fair play? Não. Quando que surge a voz do fair play? O dia que toma 4-1. Quando o Botafogo estava a ponto de desaparecer, o Cruzeiro a ponto de desaparecer, o Vasco falido, alguém apareceu para falar, precisa de fair play, senão eles vão desaparecer. Não. O dia que um se reergueu, fair play... Entendeu? As circunstâncias. Por isso a discussão tem que ser fair play. Então, cara, assim, a gente olha isso aí. Existe no Brasil tem dois projetos. Estão na gaveta. Você deve ter já jogado na máquina de picar papel. O César Grafietti, que é um consultor da área de futebol, todo mundo que está no futebol conhece, fez 2 projetos de fair play. Um top, para botar nos eixos. Não, os clubes não dá, gaveta da CBF. Pum. E rebaixa metade dos times. Aí ele fez um diet, sim, tirou um pouquinho de gordura, um pouquinho de açúcar e tal, e mandou. Gaveta, ninguém quer. A CBF não quer esse debate para ela. Por quê? Porque o que a CBF quer é pagar mesadinha para o presidente da federação para continuar votando no presidente e a manutenção do poder. Os estaduais como se fossem sagrados. O estadual sagrado. A gente fez uma lista de minutos, se você pegar a minutagem do Pedro e jogar ali, você toma um susto. Porque a gente tirou uma quantidade grande de jogos do Pedro. Sim, sim. Quer dizer, o campeonato preservado no Brasil... imaculado, você não pode falar. Esse não. Esse daí você poupa na Libertadores para jogar. É o estadual. Sem contar... Aí vem a lista, a gente tirou, mas modifica. Dos estaduais, né? Não, modifica. Para a CBF, nós temos campeonatos entre os estaduais que são a prioridade da CBF. O Flamengo teve que acelerar no estadual porque não ganhou nada no ano passado. Assim, vinha com aquela campanha de ganhar 7 nada. títulos. Aí se ele não começa ganhando não estadual... nada, em alguns deu vexame. Então, ele teve que entrar no estadual mandando ver. Então, vamos ver lá no estadual. Se não ganha o estadual, meu amigo, já imagina só. E não dá para comparar, às vezes, aí, estrutura de um clube de outro. Só para te passar também, ó, essa tela, o número de jogos dos clubes no ano. Estou falando do Flamengo, mas olha só, Fortaleza tem 54 jogos, tem Copa do Nordeste aí na conta. O Botafogo tem 53, começou antes na Copa do Brasil. Como isso foi administrado? Bahia 52, Atlético Paranaense, Bragantino 50. Opa, Mengão malvadão tá gastando dinheiro aí. Olha o malvadão aí gastando dinheiro. JG, porque toda vez que o Flamengo perde, parece que o mundo caiu. Parece que é uma terra arrasada. Ô malvadão, o Flamengo é um time que tem muita torcida, né? Uma torcida gigantesca, com 48 milhões de pessoas, as pesquisas mostram. Assim, muita gente apaixonada, muita gente... O Flamengo é uma religião, a gente pode dizer assim, né? Nós temos uma força muito grande aí nos torcedores do Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo é um apaixonado, como qualquer outro torcedor de outros times, mas o Flamengo tem muito mais gente, então a repercussão é muito maior, a mídia é muito maior. Então, tudo o que acontece no Flamengo, para o bem ou para o mal, tem uma dimensão
maior. Eu acho que é isso, né? Atlético será eliminado. Acabei de falar isso. Marcos Cláudio, será que o Michael vem o robozinho? Marcos Braz ontem declarou que só falta assinar. Palavras do Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, né? Tem muita gente aqui. Acho que estará na próxima lista do Dorival Júnior para a seleção brasileira, não só o Matheus Martins, que é... Fala que este Flamengo não pode tomar 4 gols de quem quer que seja? Quando as pessoas no futebol dizem o Flamengo não pode tomar 4 gols, ou o nosso time não pode tomar tal gol, e aí se fala sobre uma jogada que foi identificada durante a semana, trabalhada para ser defendida e mesmo assim o gol saiu. Jogadores e técnicos falam dessa maneira. O Abel, por exemplo, a respeito do gol que o Gustavo mencionou agora há pouco, que é quase um xerox do gol marcado ontem, o primeiro gol do Botafogo contra o Flamengo. Com o Luiz Henrique, né? Saiu o Luiz Henrique contra o Palmeiras num movimento muito parecido, né? Assim, pelo fato de ser no mesmo gol do Nilton Santos, parece que é uma jogada que aconteceu 2 vezes contra a mesma equipe. Mas é um mecanismo que o Botafogo tem. O Abel falou, olha, a gente sabia que essa jogada ia ser feita e que ela ia ser tentada várias vezes. Nós trabalhamos para isso, a jogada saiu e o gol saiu. Fala-se isso sobre diversos lances de bola parada, escanteio, cobrança de faltas. Sabíamos que o time adversário ia tentar fazer isso e fez e entrou. O próprio Palmeiras do Abel cansou de fazer aquele gol de cabeça no primeiro pau. Continua fazendo. Ia fazendo. Exatamente, você sabe que tem, você sabe o que vai acontecer, você se prepara para conter isso e você não consegue. Então, tem coisas no futebol que são normais. Tem coisas no futebol que acontecem, mas, entre aspas, não podem acontecer. Então, o Mano Menezes é um treinador que, nos seus melhores trabalhos, sempre se orgulhou da forma como as suas equipes se defenderam e... É terrível. Fracassou com o Claudinho novamente. Levaram um baile do Zenit novamente. Não consegue contratar ninguém. Estão correndo atrás agora do Michael, desesperado para contratar o jogador, pagando mais alto do que deveria por conta do desespero. Falta respeito. E por falar em Michael, já adianto o próximo assunto. Michael, o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. O Flamengo está esperando ele rescindir com o Al Hilal, porque ele tem contrato com o Al Hilal até dezembro, mas ele vai rescindir com o Al Hilal para ficar livre e aí fechar com o Flamengo. O Flamengo não vai comprá-lo junto ao Al Hilal. O Flamengo negociou salário e luva. E você que está com o discurso que ele vai chegar de graça, ele não vai chegar de graça não, tá? A luva dele será alta, o salário dele também será alto. Me falaram que é salário de outro patamar, fazendo referência ao Bruno Henrique. Então, é um jogador que vai custar alto ao Flamengo, não vai sair de graça não. E por falar em contratação, hoje Benedetto, jogador que estava no Boca Juniors nas últimas, deixa eu ver aqui, 3 temporadas, é isso? É isso. Desde 2022 no Boca Juniors, está livre no mercado. Um atleta de 34 anos estaria vindo para o Flamengo porque o Tite ligou para ele. Bom, eu no mercado em busca de lateral direito, eu já trouxe o nome do Kelvin do CSKA, que o Flamengo consultou recentemente, o Vitinho, que os amigos da revista Colorada trouxeram, o Flamengo também consultou recentemente, e hoje eu descobri mais um nome que o Flamengo consultou, mas não vai avançar, pelo menos por hora. Gonzalo Montiel, argentino, que se destacou com a camisa do River Plate, com a camisa do Sevilha, pertence atualmente ao Nottingham Forest da Inglaterra, estava emprestado ao Sevilha. O Flamengo consultou a situação desse jogador, mas ouviu que não é interesse dele, nesse momento, vir para o futebol brasileiro. É um atleta de 27 anos, e eu falo isso porque a torcida sempre pede a contratação desse atleta. E o Flamengo ligou, não mandou proposta. Com você. Gabriele, Alexandre joga de lateral e zagueiro. Sim, Gabriele. E não é o lateral que vai muito à linha de fundo, tá? A gente viu o Alexandre, para quem não está habituado a acompanhar a Série A do Campeonato Italiano, o Alexandre é mais um lateral de construção de jogo, tá? O Alexandre. É bom jogador, cara. Se vier para o Flamengo vai ser uma ótima. Boa noite. Fala, meus queridos e minhas queridas. Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Mauri de Paula Santos.
Flamengo aí que tem mais um treino hoje com foco total no Bolívar, jogo que será realizado na quinta-feira na altitude de La Paz pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América. Tite cheio de problemas, né, no elenco por conta de contusões e por conta disso a diretoria, o departamento de futebol está se movimentando no mercado e parece que o nosso primeiro reforço tem data para chegar. Exatamente é isso. O Flamengo espera a chegada de Michael ao Rio de Janeiro até quinta-feira. Meus queridos, de forma amigável, o atacante Michael vai rescindir o seu contrato com o Al Hilal nessa terça-feira. Detalhe separa o Michael de ser novo reforço do Flamengo. Para que o rubro-negro fique com um caminho livre para assinar com o atacante, é preciso que o Al Hilal da Arábia Saudita conclua a rescisão contratual. A expectativa é que o processo termine hoje, terça-feira, dia 20, e o mais querido conta com desembarque do Robozinho no Rio de Janeiro ainda durante essa semana, no máximo até quinta-feira, dia 22. O desligamento de Michael junto ao Hilal atrasou nesta segunda-feira, pois o clube deu folga geral após conquista da Supercopa Saudita sobre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo no fim de semana. Portanto, os representantes do atacante conversaram com os dirigentes do time de Jorge Jesus apenas na noite de ontem, segunda-feira. Os diálogos foram considerados positivos e tudo ficou encaminhado para hoje. Ou seja, finalmente, Michael vai ser aí o novo reforço do Flamengo. O Flamengo está repatriando o Robozinho. A patrocinadora Master do Flamengo, né, cometeu um agafe ontem, já anunciando a chegada do atacante com a camisa do Flamengo e com a marca do patrocinador, a Pixbet, logo depois foi apagado. Sabemos que o Flamengo tem um departamento de marketing preparado para fazer o anúncio da chegada de Robozinho. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Não deixe de dar o like, se inscrever e nos seguir. Saudações!